Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. Hoje vamos debater o relatório da auditoria do Tribunal de Contas sobre o novo banco. Falta de transparência, pouco cuidado com a salvaguarda dos dinheiros públicos, bem como a existência de conflitos de interesses, são alguns dos pontos principais que foram identificados. Comigo tenho Nuno Garopa, professor de Direito na Universidade George Mason, Washington, e João Paulo Batalha, ex-presidente da Associação Transparência e Integridade. Desde já, muito obrigado aos dois por terem aceito o meu convite. E começo por ti, Nuno. Uh, Resumindo, não houve, digamos, um cuidado, uma competência mínima no tratamento deste tema ao nível financeiro e houve, igualmente, uma falta de transparência evidente, resta saber se propositada ou não, na comunicação das consequências, tanto no governo de Passos Coelho como no governo de António Costa. Não é assim? Obrigado, Marco, pelo convite. Eu penso que antes de entrar nessas considerações até podes acrescentar que, no fundo, o relatório não tem novidades. O relatório vem confirmar aquilo que era um conjunto já de considerações que todos suspeitávamos e que, na verdade, o que vem dizer é que tudo, como estavas a dizer, no cenário mais benevolente, e vamos ser benevolentes, é de um amadorismo e de uma falta de profissionalismo absolutamente atroz. Mesmo em relação àquilo que foi a forma como os vários governos, quer o governo de Passos, quer o governo de Costa, anunciaram isto ao país, era já claro, quer dizer, quando o governo de Passos insistia em 2014 que isto não tem custos para os contribuintes, e o governo de Costa depois fez exatamente o mesmo em 2016-17, todos sabemos que isso não é verdade. Portanto, isso revela, como o próprio Tribunal de Contas vem depois confirmar, uma enorme iliteracia financeira. E, portanto, no mínimo, o que teríamos a dizer é que o governo de Passos e o governo de Costa são ignorantes, pessoas ignorantes que não sabem do que estão a falar. Porque, obviamente, que havia custos. Quer dizer, isso era óbvio. O debate era se os custos são muito altos ou não são. E isso leva à segunda confirmação pelo Tribunal de Contas de que os governos não consideraram as soluções que foram adotadas por qualquer tipo de análise custo-benefício ou por qualquer tipo de consideração de cenários alternativos, tendo concluído que este cenário era o cenário mais apropriado, mas apenas por achismos e outras considerações. Da minha perspectiva, quais são as duas grandes dramas que este relatório vem mostrar? Primeiro, que toda esta operação do novo banco, desde 2014, é uma operação que está suportada em pseudo-trabalho técnico por parte de sociedades advogadas famosas de Lisboa, que custaram muitos milhões, não é centenas, é muitos milhões de euros, ao Banco de Portugal e a outras instituições. E o que isto veio demonstrar é que todo esse tecnicismo, afinal, é amador e achista. Ou seja, não existe, esse tecnicismo não existe. Pagámos milhões por um tecnicismo que não existe. Segundo, vem confirmar suspeitas que todos já tínhamos, de que nada do que é feito desde 2014 é por ordem do Banco Central. A desculpa de que é o Eurosystem e de que é o Banco Central, esses malvados em Frankfurt, que mandam o Banco de Portugal fazer, é o contrário. O Banco Central simplesmente fecha os olhos, não quer saber, dada a pequeníssima dimensão que isto tem na Europa, e permite ao regulador português fazer o que quiser. O Banco Central limita-se a proteger as costas do regulador português. E, portanto, a responsabilidade é inteiramente dos reguladores portugueses. Não é do Banco Central, não é de Frankfurt, não é desses malvados que estão lá ao longe. E isso leva-me à última consideração, que é a mais grave de todas, na minha opinião. É que nada disto tem consequências. Nem consequências técnicas e regulatórias, nada aconteceu nos reguladores. Aliás, acresce aqui uma vertente gravíssima, mas que continuamos a escamotear, que é, obviamente, o Banco de Portugal tem neste momento um conflito de interesses monumental, porque o governador do Banco de Portugal é ele diretamente visado neste relatório, e ele próprio vem dizer, a instituição dele vem dizer que o relatório não é uma porcaria, não interessa. Quer dizer, a última pessoa que pode falar disto é Mário Centeno, porque é obviamente visado neste relatório. Portanto, como é que Mário Centeno e o Banco de Portugal vêm opinar sobre o relatório? Portanto, não há consequências técnico-regulatórias nenhumas e não há consequências políticas. E quando digo consequências políticas, não estou só a dizer que haja consequências em termos da natureza dos titulares de cargos políticos.
Quer dizer, os eleitores não querem saber disto para nada. Vão pagar muito por isto e não há consequências políticas. A responsabilidade dos eleitores. Não, eu já não compro a teoria de que a culpa é das elites e dos políticos, esses malvados que andam a fazer estas malvadezes. João, aliás, uma das coisas que nós até já falamos neste programa, e eu lembro-me na altura de repetir vezes sem conta de que o dinheiro era público, havia custos, e no entanto toda a conversa política era de que não, isto não é público sequer. O Tribunal de Contas vem agora dizer clarinho que não há dúvida alguma que os dinheiros são públicos. Mas o que é certo é que ninguém com a mínima autoridade veio contestar de forma, pelo menos, séria esta retórica de que o dinheiro não era público ou que, pelo menos, não haviam custos públicos. E fomos aqui andando a protelar este tema durante quase 7 anos, não é? E chegamos agora a um resultado que é, temos uma conta para pagar, provavelmente ainda vai ser maior, e os eleitores foram enganados, ou então deixaram-se enganar, ou quiseram ser enganados. Partilhas desta opinião do Nuno, da benevolência de que isto foi tudo feito por amadorismo, incompetência, ou foi propositado, e os eleitores basicamente também têm uma grande responsabilidade nisto? Bom, nós só podemos especular e qual das opções é pior, não é? Ou foi de facto amadorismo, ou é demasiado amadorismo para ser tão amador e, portanto, há aqui problemas e há de promiscuidade entre quem compra e quem vende, entre o governo e os reguladores, portanto, são promiscuidades ou proximidades excessivas, digamos assim, para ser diplomáticos, que ao mesmo tempo diluem as responsabilidades objetivas no negócio, mas simultaneamente nos dizem que o Banco de Portugal, o governo PSD-CDS, o governo PS, são verdadeiramente membros do mesmo sistema e puxam sempre para o mesmo lado. Porque nós tivemos, apesar de tudo, alguma alteração de protagonistas, mas a política é exatamente a mesma. E o que o relatório mostra, de facto, é que toda a chamada resolução do BES, a separação entre suposto banco bom e suposto banco mau, e depois a venda do suposto banco bom, foi uma ficção absoluta. Tudo isto foi uma narrativa política inventada para dizer que se estava a resolver um problema depois de se ter percebido que a nacionalização do BPN tinha deixado um gosto amargo na boca e, portanto, havia a vontade de dizer que desta vez ia ser diferente, mas a verdade é que não foi, não é diferente. E, de facto, nós temos aqui um conluio entre as elites em todo este processo. Vemos também imensos conflitos de interesses com os compradores do banco e as próprias relações que têm ou tiveram com os reguladores e com o poder político aqui em Portugal. E isto, de facto, é podre demais para ser apenas, na minha opinião, amadorismo, não é? Competência ou amadorismo. De facto, estando isto às claras, e já estava verdadeiramente às claras antes do relatório, eu acompanho o Nuno Garopa quando diz o relatório não nos disse nada de extraordinariamente novo, o que fez foi confirmar o que já todos ou sabíamos ou intuíamos. De facto, há aqui uma questão que é complicada sobre o papel dos eleitores, não é? E a cumplicidade, de alguma maneira. João ou Nuno, mas a questão é esta. Eu, na altura, referi, e até fui criticado por isso, vocês também já referiram, e houve muita gente a referir também, atenção, que isto é custo público, não venham com tretas, mas o que é certo é que nós somos nós, não temos aqui qualquer tipo de possibilidade de ter interferência no sistema, não é? Mas agora, quando o Tribunal de Contas vem dizer isto, e em princípio, com exceção do próprio Parlamento, é uma das poucas instituições que pode ter aqui alguma influência, diz isto, mas na realidade é como se fosse um Zé Ninguém a dizer, porque isto não tem qualquer tipo de consequências práticas. Portanto, em que situação é que nós ficamos? Ou seja, temos um Tribunal de Contas que supostamente foi pedir uma auditoria exatamente para saber o que é que se passa, tira conclusões e depois nada acontece, porque ninguém quer saber e também ninguém força que existam essas conclusões. Em que é que ficamos? Qual dos dois quer responder?
Não, mas repara, isso tem a ver com questões que não têm já só estritamente do caso do Novo Banco, não é? Quer dizer, nós podemos falar estritamente do caso do Novo Banco e o que aconteceu no Novo Banco, e aí eu até diria que a narrativa oficial evolui lentamente para aquilo que me parece ser a solução à portuguesa, que vai ser a culpa é do Carlos Costa. E, portanto, Carlos Costa tem culpa de tudo e acabou, o caso está acabado, já sabemos que é o culpado, e como estamos no século XXI e não no século XVIII, no século XVIII levaríamos o Carlos Costa ali para o Terreiro do Paço, alto de fé, queima-se o Carlos Costa e vamos para casa porque o problema ficou completamente arrumado. Que é isso que vamos fazer, já se percebeu, o Carlos Costa que tem culpa de tudo, tudo o resto ninguém sabia de nada, ninguém viu nada, mas isso é o caso estritamente do Novo Banco. Outra questão é a questão mais geral, que estás a levantar, que isto é parte de um conjunto de situações, não é só o Novo Banco, que se vai repetindo e que não tem consequências. Mas não tem consequências, na minha opinião, porque os dois poderes que poderiam ter influência nesta matéria e, de facto, mobilizar a sociedade civil e a opinião pública para levar a qualquer alteração, seriam, obviamente, a comunicação social, que não tem. Porque, por exemplo, vimos com este relatório do Novo Banco, isto não provocou discussão nenhuma, ninguém foi confrontar Maria Luís, Mário Centeno, com as declarações que fizeram, ninguém foi confrontar Paulo Portas, que está todos os dias na televisão a ser comentador, ninguém confrontou Marcos Mendes, que está todos os dias a ser comentador, ninguém confronta as pessoas com o que elas disseram naquela altura. É preciso não esquecer. A questão da resolução, lembrem-se, em agosto de 2014, a pessoa que anunciou ao país não foi Carlos Costa, foi Marcos Mendes. E anunciou, até dizendo que era a coisa mais maravilhosa que tinha saído, que era a solução mais barata, que não tinha custos para o contribuinte, porque eram os maiores especialistas da tal sociedade de advogados, que não vou dizer aqui o nome, e estava tudo resolvido. Ele anunciou isso antes do próprio governador anunciar ao país a revolução. Ora, agora era confrontar Marcos Mendes com isso, então disse uma coisa, agora é outra. Mas isso não existe. Portanto, a comunicação social, mais uma vez, não vou aqui especular, é no mínimo cúmplice, para não dizer coisas mais graves, é cúmplice desta situação. E depois, do outro lado, na minha opinião, de onde vem o grande problema é o poder económico. Porque, reparem, quem é mais prejudicado, teoricamente, com todas estas questões, é, obviamente, os contribuintes que pagam mais. Quem são os contribuintes que pagam mais em Portugal? São o poder económico, obviamente, porque são as classes que têm mais rendimentos, quer seja através de IRS, quer seja através de IRC. Ora, não há qualquer interesse por parte do poder económico nesta matéria, pelo contrário, como disse o João Paulo muito bem, há todo um conjunto de complicidades, de teias de compradores e vendedores, tudo está metido no embrulho, e, portanto, quando esses dois pilares, que são quem pode mobilizar a opinião pública, que são quem pode até mobilizar o eleitorado, que é o poder económico e a comunicação social, estão na complicidade da teia, isto resulta naquilo que eu tenho caracterizado muitas vezes como uma cleptocracia legitimada nas urnas, porque não é outra coisa, é um sistema cleptocrático, como se está a ver na questão do Novo Banco, mas simplesmente está legitimado nas urnas, porque os eleitores, seja pela positiva, porque vão lá votar outra vez nestes partidos, seja já muita gente pela negativa, porque simplesmente não aparece para votar, indiretamente ou diretamente legitima estas circunstâncias. E é evidente que faz um pouco confusão a qualquer um de nós que as perdas, as imparidades e as dívidas vão se somando, já perdemos a conta, não sei se são 30 mil milhões, 40 mil milhões de euros que pagamos por causa de escândalos na banca, e isto não tem nenhuma consequência em termos político-eleitorais. E, de facto, é muito confuso, porque é difícil encontrar outro país onde isto possa acontecer. Aliás, essa questão, só esclarecer aqui que o próprio Tribunal de Contas vem indicar que não é só as imparidades que estão a pesar na despesa pública, mas também as despesas correntes, ou o déficit corrente do próprio banco, não é só as imparidades que vinham do BES, não é? Mas eu recordo aqui... Mas, Marco, deixa-me só acrescentar, temos que ir mais longe, é que nós estamos a falar enfim, das pessoas públicas, do Primeiro-Ministro, Passos, Costa, que veio dizer que não tinha custos, mas houve quem, nos grupos parlamentares, é verdade que não foi o Primeiro-Ministro, nem foram os Ministros das Finanças, mas houve quem nos grupos parlamentares andasse a dizer que não é que isto não tinha perdas, isto tinha ganhos, porque emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução era a operação financeira mais brilhante que já se tinha pensado, porque como pagava juro, o Estado ia ganhar dinheiro. Que, aliás, levantava-se a questão porque é que não estão os Estados todos, os governos todos, a criar fundos de resolução para ajudar as bancas dos seus países, porque isto é uma operação genial. O Estado vai ganhar dinheiro. Portanto, não foi só a questão das perdas. Havia quem falasse que isto tinha ganhos líquidos, o que é uma coisa perfeitamente absurda.
Não, ali, eu recordo aquilo que tu disseste há pouco, de crucificar António Carlos Costa, aliás, e eu recordo o que disse Luís Filipe Vieira esta semana na Comissão de Inquérito, que teve o desplante de dizer que quem fez a venda do novo banco ao Lone Star devia ser enforcado, sendo que a pessoa que efetuou, que fez esse contrato, é o seu amigo, em princípio, Mário Centeno, não é? Que ia à bola, e sentava-se ao lado dele, do lado esquerdo, e do seu lado direito estava António Costa, que basicamente era o dono, o chefe de governo, durante o qual foi feito esse contrato. Isto aqui é uma hipocrisia de todo tamanho. Mas o que é certo é que dentro do próprio Parlamento, na Comissão de Inquérito, não há ninguém, para além de uma outra pergunta mais incómoda, mas que é facilmente ultrapassada, ninguém põe a nu esta farsa, porque isto continuamos de comissões de inquérito e comissões de inquérito, e depois não resulta em nada. Portanto, como é que nós podemos ter algum travão nisto, João? Pois essa é que é a questão, e está relacionada com o que o Nuno estava a dizer há pouco. Nós estamos confrontados neste caso e em vários outros, parcerias público-privadas, rodoviárias ou de águas ou outras resoluções bancárias, rendas energéticas, etc., com um conjunto de negócios, e nem estou a entrar pelo futebol, um conjunto de negócios feitos em circuito fechado, por uma elite completamente promíscua, em que o poder político e o poder económico se fundem e confundem por completo, e em que os cidadãos não participam a não ser para pagar depois as faturas, e não há responsabilização absolutamente nenhuma. O Tribunal de Contas faz as tais auditorias, faz a autópsia do crime, mas nem isso chega nem para identificar os criminosos, nem para recuperar o que foi perdido ou destruído, o valor que foi destruído com estes negócios. E, portanto, tudo isto acaba por se transformar em variantes de entretenimento para os quais contribuem as próprias comissões de inquérito. Nós vamos somando comissões de inquérito a resgates bancários, à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, a falências, a compras, nomeadamente na defesa, a parcerias público-privadas, etc. Essas comissões de inquérito têm vários momentos interessantes, até do ponto de vista mediático e televisivo. Há deputados que fazem ótima figura, aliás, até deputadas, grandes estrelas das comissões de inquérito, a Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda e Cecília Meirelles do CDS, a apertar com as pessoas que vão testemunhar. Depois, na melhor das hipóteses, sai dessas comissões de inquérito uns relatórios e umas certidões que são enviados para o Ministério Público, onde os processos ficam, sabe-se lá, em que estado de investigação, e as consequências políticas, que são o mandato da comissão de inquérito, para fazer reformas institucionais, para responsabilizar governantes ou reguladores, para mudar as regras do jogo, essas nunca acontecem. Mesmo quando aparecem nos relatórios de conclusões sobre o tipo de reformas que são necessárias, elas nunca se materializam. E, portanto, as próprias comissões de inquérito, que nos animam muito e que nos escandalizam e que nos entretêm, acabam por ser absolutamente inócuas no que toca à responsabilização das pessoas que fazem estes negócios ou reformas institucionais ou estruturantes no funcionamento quer do sistema político, quer do sistema económico e da interseção entre ambos. E, portanto, de facto, nós vivemos num paradoxo estranho de ruído constante em relação a esses negócios e de muita discussão na praça pública e de muita guerrilha política e partidária à conta disto, mas zero de alterações, zero de reformas e zero de responsabilização, o que nos permite, já depois da cascata de falências, já depois da venda que já se sabia desastrosa do novo banco, pegarmos no Ministro das Finanças e colocá-lo no Banco de Portugal. E, portanto, isto de facto cria uma disfunção de tal ordem no funcionamento da própria democracia que é difícil perceber como é que saímos daqui. O Nuno está a colocar a questão da cumplicidade por ação ou omissão dos eleitores, que é uma perplexidade que eu também partilho, mas a verdade é que não se vislumbra, pelo menos na oferta partidária, alternativas a este estado de coisas, e eu acho que essas alternativas não virão sem antes, de uma maneira qualquer, que eu também não sei qual é, nós mudarmos esta cultura de desresponsabilização completa que permite que estes negócios não só se façam, mas se repitam de caso para caso. Okay. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já, falamos sobre a questão do conflito de interesse. Até já.
figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à segunda parte do Pensamento Crítico. Um dos temas referidos no relatório foi a questão do conflito de interesses, e nomeadamente no laxismo completo que o Fundo de Resolução Banco de Portugal tinha na entrega de valores, na avaliação das operações. E o que é certo é que, mais uma vez, o Tribunal de Contas diz isto e os visados dizem não, mas eles isto não tem qualquer tipo de credibilidade, ou não é competente, ou não tem valor. Então, mas em que é que ficamos? Quer dizer, isto basicamente é a mesma coisa que um tribunal dizer você é culpado e o acusado dizer não, mas o que você diz não me interessa. Em que é que ficamos? Ficamos que não interessa mesmo, ou seja, ficamos que de facto não há consequências, infelizmente. Portanto, quando dizem que não interessa mesmo. Quer dizer, porque nós temos que começar por dizer, conflitos de interesse não há em Portugal. Nós já percebemos que não há um único caso mediático em que haja um consenso sobre, de facto, uma existência de conflito de interesse. Há sempre uma desculpa qualquer, quer dizer, voltamos a falar. A ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal é um caso gritante. É difícil encontrar um caso pior de conflitos de interesse. E, no entanto, a comunicação social encheu-se de comentadores a dizer que era inveja. E estamos esquecidos que a responsabilidade não é só do Primeiro-Ministro, é do Sr. Presidente da República, que veio publicamente várias vezes insistir que era uma nomeação extraordinariamente boa para Portugal. Portanto, não há conflitos de interesse, não há uma cultura de conflitos de interesse. E não há uma cultura de conflitos de interesse. Nós também podemos perceber qual é o âmago da questão. O que aconteceu em Portugal, e é isto que às vezes as pessoas talvez não percebam, é que, a partir de certa altura, as elites portuguesas decidiram que era só que faltava estarem sujeitas a salários de 2 e 3 mil euros. Isso é para diretor-geral. As elites portuguesas têm que ganhar 30 e 40 mil euros por mês, como ganham as elites suecas. Ora, como em Portugal isso não é possível sem acumulação de vários cargos, vulgo taxos, o que se criou foi uma cultura de conflitos de interesse, porque as pessoas têm que acumular uma série de cargos. Aliás, temos hoje em dia vários exemplos de regimes de acumulação que ninguém percebe sequer como é que é possível haver acumulações entre câmaras municipais e fundações, entre estar na Assembleia da República e estar também não sei onde, e portanto as sociedades de advogados, as agências de comunicação, as empresas de consultor, tudo isso são regimes de acumulação e regimes de acumulação. Nós temos situações, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos são absolutamente impossíveis, pessoas que são administradores não executivos em empresas do mesmo setor. Isto é uma violação do direito da concorrência aqui. Em Portugal, a Autoridade da Concorrência jamais se pronunciou sobre isso. E as pessoas estão sentadinhas nos vários conselhos de administração a acumular senhas de presença e depois temos que dizer, eu acho que as pessoas nem percebem quanto é que hoje em dia se pagam de senhas de presença. E a razão das senhas de presença, obviamente, tem a ver com os regimes de IRS e com todas as outras questões que as pessoas não têm noção. Por exemplo, as pessoas não têm noção que até 2011 o regime de descontos para a segurança social dos contratos de administração não eram os 11% que pagam todos os outros, eram 11% sobre 5 vezes o salário mínimo. E isso só foi alterado, portanto, estamos a imaginar que Salgado descontou 11% sobre 5 vezes o salário mínimo, quando ganhava cerca de 40 vezes o salário mínimo. E hoje tem uma reforma que corresponde aos 40 vezes o salário mínimo, não é os 5 vezes o salário mínimo, porque os plafonamentos faziam-se nas contribuições, não se fazem nas reformas. Até essa palavra plafonamento em Portugal está completamente distorcida, porque plafonamento fora de Portugal é pelo plafonamento das pensões. Ninguém recebe pensões acima de 3 mil euros. Em Portugal, o regime de pensões está em crise, mas plafonar, desse ponto de vista, não. E, portanto, tudo isto tem a ver com um sistema que está criado para manter uma certa elite. Essa elite é uma elite cleptocrata, como toda a gente já percebeu, e que não é responsável. Ora, onde é que nós falhamos, na minha opinião? É que a única forma de se responsabilizar é através da sociedade civil. Ora, a sociedade civil, quer em termos da sua mobilização, é muito limitada. E volto a dizer, por exemplo, a Associação de Transparência tem feito um excelente trabalho. Eu próprio sou membro da Associação de Transparência e tenho apoiado
e antes do João Paulo Batalha, mas com o João Paulo Batalha, agora com a Susana Croata, tenho apoiado sempre que posso, mas vamos dizer a verdade. Faz um pouco confusão como é que a associação não tem muito mais apoio na sociedade portuguesa do que tem neste momento. Dada a situação, o que eu esperaria é que houvesse milhares de pessoas mobilizadas para isto. Não há. As pessoas simplesmente viram-se para o futebol, viram-se para a espuma do dia, viram-se para as claques, insultaram uns aos outros, e é isto que o país vive há anos, tentando ignorar o problema. O problema está lá. E como tu já tens referido em vários destes programas, em última análise, o programa reflete-se no endividamento da economia portuguesa que alguém vai ter que pagar, porque se acham que aqueles 140% ninguém vai pagar, ou como dizia José Sócrates, isto faz o rollover da dívida até a eternidade e vamos a viver isto, as pessoas estão enganadas. Agora, o que eu acho que aconteceu na sociedade portuguesa é que as pessoas, de alguma maneira, percebem que há uma enorme bola de neve que vem aí e simplesmente estão a fingir que se pode evitar a bola de neve. Se a gente chegar um bocadinho para o lado, a bola de neve passa e vai atingir o seguinte. As pessoas estão enganadas, mas é humano, eu também não estou a criticar. É aquela teoria de enquanto o chicote vai e vem, não é? Sim, a gente folga, e estamos na folga, e pode ser que a folga até dure mais um bocadinho daquilo que devia durar. Eu acho que é um auto-engano, mas acho que esse auto-engano faz parte da nossa sociedade neste momento. As coisas são como são, e é por isso que quando fazemos estes programas a discutir como é que é possível Portugal ser um dos países mais pobres da Europa no final da década, e olhamos para o lado e parece que somos 6 pessoas a falar disso, ou 7 pessoas, ou 10 pessoas, quer dizer, parece que o resto das pessoas, quer lá saber, dos búlgaros. Obviamente que as pessoas sabem, não é? As pessoas às vezes podem querer não dar a conhecer que sabem, mas obviamente mas também há uma sabem, sensação é? mas também há uma sensação de que as pessoas se conformaram, não Sim, tanto sim. porque são cúmplices no sentido que todos querem ser corruptos e todos querem imitar o Sócrates, ou aquelas coisas que às vezes se ouvem, são todos iguais e o povo português é de outro corpo. Não, há um certo conformismo, na minha opinião, como havia no final do Estado Novo, quer dizer, pois isto está mal, um dia alguém vai se vai chatear um dia, mas até lá, olha, vamos empurrando isto e a vidinha continua. Continua. João, eu quero pegar naquele ponto do conflito de interesse, aliás, que tu também já referiste nas questões dos contratos que são feitos, e recordo-me, por exemplo, do caso de Sérgio Monteiro, que recebia 2.000 e tal euros do governo, que entretanto saiu antes de acabar o governo para ir para o Banco de Portugal, ganhar muitíssimo mais, aqueles cheques milionários que o Nuno estava a referir, não de 2.000, mas de 30.000 euros, e o que é certo é que ele aconselhou o Banco de Portugal, e o Banco de Portugal, esclareço, é dinheiro público, porque o que o Banco de Portugal não ganha é dividendos que o Estado não recebe, portanto, na realidade, é dinheiro público, esteve ali a ganhar uma fortuna, a assessorar uma venda que a todos os níveis é um prejuízo autêntico para o Estado. Mas o que é certo é que, como o Nuno referiu, isto aqui é cargos em cima de cargos, e depois existem aqueles que estão por trás do pano que já não estão muito expostos, mas que são os que ganham mais, como os Vitorinos, por exemplo, desta vida, e os Júdices também, e a questão é, vocês, enquanto associação, que vocês participam e que tu lideraste, tentam lutar contra isto, mas na realidade não têm o apoio daqueles que eventualmente poderiam também estar muito interessados, que é a oposição, certo? Portanto, a oposição, basicamente, também não vos olha com bons olhos, é isso? As oposições, podemos falar às oposições em plural, para não estarmos a dizer neste momento a oposição é o PSD, mas podia ser o PS, é exatamente a mesma coisa. As oposições têm uma relação tática com os temas da corrupção e da integridade pública, têm uma relação tática com as questões de conflitos de interesses, porque a cultura é exatamente a mesma, como o Nuno estava a dizer, em Portugal não há conflitos de interesses, e não há conflitos de interesses porque não há cultura institucional, porque acima de tudo estão as elites, as pessoas que eventualmente até foram ou colegas de curso, ou colegas de escritório de advogados, ou colegas de bancada, e essas relações pessoais, essas redes de proximidade, ou essas redes de clientelares, estão acima das instituições. E, portanto, não há conflito de interesses, porque há uma permanente conciliação de interesses, dos interesses públicos com os interesses privados, com os interesses privados, obviamente, a terem a primazia, dos interesses dos servidores públicos com os interesses privados, melhor dizendo. Há essa conciliação permanente, que é um traço identitário estrutural do regime, e, portanto, o próprio conceito de conflito de interesses é extraterrestre neste contexto cultural, no contexto português, apesar de haver legislação, nomeadamente de importação europeia, que estabelece alguns desses conflitos.
o conceito em si é estranho, é extraterrestre. Aliás, quando é suscitado, é sempre tido como uma ofensa pessoal à pessoa em relação a quem o conflito de interesses está a ser levantado, como se fosse uma ofensa à dignidade pessoal dela ou como se fosse um ataque pessoal. Porque nós não temos esta cultura. Temos a cultura do compadrio de interesses, da conciliação de interesses. E isso, de facto, torna o combate a estas lógicas e a estas culturas de poder extremamente desigual, exatamente porque não temos verdadeiramente o apoio da oposição, há um apoio tático, porque acham que esta semana conseguem embaraçar o governo com este caso, mas não há apetite nenhum para reformas estruturais. E de facto, a sociedade civil também é de difícil mobilização. E eu acho que é de difícil mobilização em boa medida porque desde que nós resolvemos aquele impasse quanto ao modelo de desenvolvimento económico a seguir à ditadura e ao período colonial, que foi com a adesão à Comunidade Europeia, nós permitimos que a gestão dos financiamentos europeus e a criação das oportunidades de desenvolvimento económico fosse ela própria completamente capturada por esta elite política / económica. Portanto, os cidadãos foram, em grande medida, afastados das oportunidades de desenvolvimento económico, a não ser como beneficiários indiretos de subsídios, de apoios disto e daquilo, ou de fazer algum negócio como subcontratante de uma dessas grandes empresas do regime. E, portanto, a própria sociedade, a própria economia se desenvolveu neste modelo clientelar. E, portanto, quando há uma associação que luta pelo bem comum, ninguém sabe muito bem o que é o bem comum, porque as pessoas estão demasiado ocupadas a pensar no seu bem particular, seu pessoal, ou seu da família, ou seu do clã. E, portanto, é de facto muito difícil nós mobilizarmos. E para uma resposta curta, se achou, porque o nosso tempo está acabado, mas a questão é esta. Supostamente num Estado de Direito existe a separação de poderes para que exista um contraponto e uma responsabilização e que não exista um abuso. E o que é certo é que, na realidade, segundo uma sondagem recente, os próprios portugueses desconfiam da justiça, que deveria ser aquele pilar que punha alguma ordem nisto, não é? Quer dizer, e conseguiria corrigir. Mas o que é certo é que, não havendo esse pilar, em que é que o povo, o eleitor, se pode agarrar, ou em que é que pensa ele que poderá estar a solução? Pois, a desconfiança na justiça é bem justificada, eu até deixo isso para o Nuno, se houver tempo. As pessoas têm que se capacitar que não há resposta nem a nível eleitoral, nem a nível judicial, nem a nível regulatório, e, portanto, é preciso um sobressalto cívico neste país de cidadãos que queiram, de facto, estas mudanças estruturais e que persistam na exigência destas mudanças estruturais, porque de outra forma elas não vão acontecer. A separação de poderes em Portugal é uma construção jurídica que não tem adesão nenhuma à realidade objetiva, em que os poderes estão todos promíscuos uns com os outros, até por relações de confiança e às vezes de dependência pessoal e política. E, portanto, tem que ser os cidadãos a romper com este estado de coisas, mas isso exige dedicação e persistência, e dedicação e persistência de um conjunto muito maior de pessoas, de cidadãos críticos, do que infelizmente temos tido, embora eu acho que, apesar de tudo, esse número tem vindo a crescer. Nuno, uma resposta breve, se faz favor, sendo que deixa-me dar já a opinião, acho que com os tempos que vêm aí de milhões da Europa, dificilmente vamos ter que ser forçados a acordar ou a dar um murro na mesa, não achas? Concordo, muito telegraficamente. Acho que a questão da justiça é uma questão que não é só, que é justificada a desconfiança, mas não é só já um problema de morosidade e de incerteza. Neste momento abriram-se as portas giratórias, é um problema que em Portugal ninguém fala, eu tenho insistido um bocadinho nisso, a Associação da Transparência também. Isso foi-se agravando com o PSD e o CDS, com o PS tem sido absolutamente descarado. Neste momento o Ministério da Justiça está cheio de juízes que vão voltar para os tribunais. Eu arrisco-me neste momento a fazer uma previsão. O caso José Sócrates, quando chegar à sala penal do Supremo Tribunal de Justiça, vai ser, o coletivo de juízes vai incluir vários juízes que desempenharam funções no governo de Sócrates, no governo de Guterres e até provavelmente no governo de Costa. E, portanto, arrisco essa previsão, porque se olharem para a composição neste momento do Supremo Tribunal de Justiça da sala penal, já tem muita gente que desempenhou cargos de comissário político ao longo da sua vida. Isto é uma vergonha, o Conselho Supremo de Magistratura nunca devia ter autorizado isto nos anos 90, infelizmente,
alargou-se e é, honestamente, uma situação gravíssima, que infelizmente em Portugal ninguém quer saber, os partidos não querem saber. Em relação a outra questão, acho que o Marco e o João Paulo também tocaram naquilo que eu acho que é o problema fundamental, é que como parte daquilo que é o produto extraviado, digamos assim, o produto roubo, não é roubado diretamente ainda aos bolsos dos portugueses, porque é roubado aos fundos comunitários, às bazucas dos últimos 20 anos, e reflete-se fundamentalmente no endividamento. Eu acho que a grande questão, apesar da estagnação económica, apesar disso tudo, os portugueses ainda não estão a pagar isto. E como não estão a pagar isto, ainda votam e não se mobilizam como esperaríamos. Quando a fatura chegar, porque ela chegará, porque vai ser uma grande fatura para pagar, seja esta geração, seja a próxima geração, as coisas vão mudar. Agora, até este momento, eu acho que os eleitores, de alguma forma, os contribuintes, têm estado poupados à verdadeira fatura da corrupção, porque ela está a engrossar o endividamento, ela não está tanto ainda a refletir-se em impostos. E se já acham que a carga fiscal atual é muito alta, que é, meus amigos, quando chegar a carga fiscal necessária para pagar aquilo que está em dívida, então sim vai doer, e não é só a quem ganha mais de 50 mil euros ou mais de 40 mil euros por ano, que supostamente são os ricos portugueses, não é? Vai ter que descer em rendimentos, porque haverá o problema da base fiscal, não é? Vamos ter mais um choque ao estilo de 2011, mas desta vez, se calhar, bastante mais forte. Muito obrigado aos dois por terem aceito o meu convite, mais uma vez, e muito obrigado ao telespectador por estar aí. Nós voltamos a ver para a semana.